Olá, hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante do chamado Beat da Bíblia 120. Olá, exato. Vamos olhar para uma reflexão do Jorge Cativo, né? Isso, sobre uma mensagem bem forte que apareceu lá na comunidade IA na Biblioteconomia, Do Mohamed Dias, né? que postou e saiu logo em seguida. Exato. E essa comunidade está ligada à FIAP, que busca, assim, estimular o uso mais prático de IA na nossa área. Perfeito. Então, a ideia aqui é a gente entender o que aconteceu, a reação toda e principalmente como a análise do Jorge Cativo vê isso como um caso curioso de marketing reverso. Marketing reverso, interessante. Vamos desdobrar isso, então? Vamos lá, ver o que a gente tira de lição disso tudo. Certo. Então, tudo começou com essa mensagem, com palavras bem carregadas, tipo ignóbeis, discurso ideológico patético. Sim, há criticismo, termos fortes mesmo. E aí Mohamed saiu, o Jorge Cativo pegou essa interação e dissecou no Beat 120. O que a análise dele sugere de cara sobre esse tom? Olha, a leitura inicial do Cativo aponta que essa intensidade toda talvez diga mais sobre quem falou do que sobre o assunto em si, sabe? Como assim? A análise levanta a hipótese de um certo ressentimento, talvez. Alguém que fica desconfortável com o novo, com outras abordagens. E aí acaba vendo a exploração de IA como algo, sei lá, superficial ou até errado. E sugere que, às vezes, a crítica mais dura vem de quem teve menos contato prático com a coisa. Menos mão na massa. Faz sentido essa ideia, a distância da prática e a força da crítica. E como que a análise do Cativo explora essa diferença entre quem só olha de longe e quem tá lá testando? Ele traça um contraste bem claro. De um lado, quem observa com receio, talvez meio paralisado por uma dúvida existencial, né? Sobre o futuro, o impacto da IA. Aquela coisa do o que vai ser de nós. Exato. E do outro lado, quem tá na arena, testando, aplicando IA, vendo como método, como lógica, um processo de aprender fazendo, sabe? Sim. Que é bem a proposta da comunidade e da FIAP. A análise diferencia bem a crítica, que ajuda, daquela que só paralisa. Entendi. Paralisia versus ação. Mas a análise vai além, né? Tem uma hipótese sobre o que estaria por trás dessa resistência mais visceral. Sim, sim. Se a gente olha o quadro geral, a análise do Cativo levanta a possibilidade de ser uma nostalgia meio disfarçada, sabe? Nostalgia. De quê? Talvez uma resistência não só à IA em si, mas ao que ela pode significar. Mais autonomia para o usuário, conhecimento mais descentralizado. E essa mudança pode ser sentida por alguns como perda daquele lugar tradicional de guardião da informação, né? Ah, entendi. Um receio dessa reconfiguração de papéis. Exatamente. A análise sugere isso, ler nas entrelinhas esse medo. E aí vem a parte mais inesperada. O tal do marketing reverso. Como que o Cativo argumenta que uma crítica tão negativa pode, no fim das contas, ajudar a comunidade que foi alvo? Pois é o ponto mais contraintuitivo mesmo. O Cativo argumenta que, sem querer, sabe, involuntariamente, a mensagem funcionou como um definidor de identidade. Como assim? Ao atacar daquele jeito, usando chavões tipo IA vai acabar com tudo, focando só no problema, a crítica acaba mostrando por oposição quem não combina com a proposta da FIAP, da comunidade. Ah, tipo, ela repele quem pensa daquele jeito. Quem prefere ficar só na crítica sem experimentar. Exatamente essa leitura. A análise sugere que esse tipo de fala acaba reforçando o perfil que a comunidade busca. Gente curiosa, disposta a testar, a errar. A aprender, né? Isso. Que vê a IA como ferramenta. Ele até usa a analogia do carpinteiro, que não põe a culpa no martelo se não sabe usar. Boa analogia. E contrapõe isso com um perfil que, segundo a análise, talvez valorize mais a retórica, o vocabulário difícil, do que a aplicação prática ou resultado. Entendi. A crítica, então, funcionou como um filtro meio acidental. Afastou um perfil e talvez até atraiu quem se encaixa mais. É essa a ideia central da análise do marketing reverso. Acaba reforçando a identidade e atraindo quem tem essa pegada mais mão na massa. E a análise dá exemplos práticos para mostrar essa diferença de postura entre quem critica e quem aplica. Sim, menciona o contraste. Enquanto essa postura é mais reativa,
Na comunidade já se discute ou se aplica IA para otimizar a classificação, para gerar rascunhos de texto, analisar dados de uso. Coisas concretas, né? Exato. Até para marketing da própria biblioteca. São exemplos da ferramenta em ação. Enquanto a crítica, para o cativo, fica ali no campo da abstração temerosa. Certo. Então, para a gente amarrar isso tudo, qual a conclusão principal dessa análise do BID 120? A conclusão da análise do cativo é que essa mensagem, apesar de negativa na forma, teve um efeito paradoxal. Ela acabou fortalecendo a identidade da comunidade. Mostrou que ela não é. Funcionou como um filtro não intencional, sabe? Atraindo quem quer construir e experimentar com IA na nossa área. E, por outro lado, desencorajando quem prefere ficar só olhando de longe, criticando, resistente à prática. Basicamente, a análise pega um incidente negativo e transforma num estudo de caso sobre dinâmica de grupo, sobre a adoção de tecnologia, identidade. Mostra como, na visão do cativo, o trabalho prático continua, mesmo com as críticas de quem talvez se sinta meio deixado para trás por essa mudança. É uma perspectiva bem interessante mesmo. Como as comunidades que abraçam a inovação acabam se definindo, tanto pelo que elas buscam, quanto pelo que, sem querer, elas repelem. Exato. Fica aí a reflexão que a análise do Jorge Cativo propõe, né? Nesses tempos de mudança tecnológica tão rápida. A escolha entre participar ativamente, mesmo errando, ou ser só um espectador com medo. E isso define muita coisa. Define o indivíduo e a dinâmica do campo profissional como um todo. Uma demonstração curiosa de como até a crítica pode ser ressignificada, né? E ter um propósito inesperado. Esperamos que essa análise tenha sido útil e provocado algumas reflexões. E convidamos a todos para acompanhar os próximos episódios do FIAPcast.